Buenas, peregrinos! Espero que estejam todos bem. Venho a partir desse vídeo explicar um pouco, né, o que é essa ideia do peregrino, né? E talvez o nome seja Diário do Peregrino. Mas o que está acontecendo, né? Esse projeto, né, de fazer vídeos sobre a jornada mística, a via iniciática, questões relacionadas a isso, né, o ocultismo, o misticismo, já está presente há um tempo. Só que eu sou meio preguiçoso em mexer com tecnologia, então eu fui deixando para frente, né? Mas agora resolvi botar em prática, né? Que não é que eu sou tipo um mestre que vai passar grandes conhecimentos ou que eu seja um grande guru, né? Mas é mais uma troca de conhecimentos, né? Tipo, do que eu fui encontrando, né, nessa via iniciática e mística e tentar passar um pouquinho do que eu aprendi, né? Porque deixar o conhecimento só fechado não é bom, né? Dizem os deuses que amaldiçoados sejam aqueles que guardam os conhecimentos, né? E seguindo o exemplo de Prometeus, que deu a chama à humanidade, eu não posso seguir um caminho diferente, né? Já que essa via iniciática, né, e mística, ela é uma corrente, né, de passar sempre a chama adiante, né? A ideia principal do canal, não sei se ainda é um canal, né, mas a ideia inicial dos vídeos é falar sobre principalmente a via iniciática, né, esse desenvolver-se, né, na iniciação, né, o que é a iniciação, que é esse caminho místico, né, que fala sobre assuntos do ocultismo e tudo mais. O foco um pouco maior é falar sobre a tradição egípcia, né, tipo, tentar resgatar, né, o que era a iniciação lá para os egípcios e também outras civilizações antigas, né, mas focar um pouco no egípcio. Falar sobre alquimia, principalmente, que é mais o meu forte, né? Que é a alquimia, a cabala, o rosacrucianismo tradicional, tipo, não as ordens, né? Tem muitas ordens hoje em dia, né? Mas o que é a essência, né, do Rosa Cruz. Falar um pouco também de Telema e também de martinismo. Parece um pouco contraditório algumas coisas que eu comentei aqui, para quem pratica, né, o curso. Mas se observar bem, todas elas falam de uma coisa, né? Que é essa reintegração, né, no termo martinismo, reintegração dos seres, mas também o despertar da verdadeira vontade, né? Essa busca, né, que todo ser humano tem, mas talvez se oculte em algum momento, né, de saber, putz, mas por que eu vim, né? Por que eu estou fazendo aqui encarnado nesse planeta, né? Essa é a busca da verdadeira vontade, né? Você conseguir transmitir o que você tem de melhor para um grupo pequeno ou grande, né? Não, não se cabe julgar, né? Mas é essa busca pô, o que eu posso acrescentar? E nessa busca eu vejo e até uma cobrança de algumas pessoas que me conhecem, né? Sempre me cobram para fazer um canal ou algum grupo de estudo, né? Que é essa transmissão, né, de conhecimentos, né? Que eu sempre estou estudando, né? Só que sempre está meio fechado, né? Então agora a ideia é espalhar um pouco esse conhecimento. Além do vídeo ser uma introdução, né, do que é esse projeto, também já vou entrar com algum tema. Estava com dificuldade de encontrar um primeiro tema, né? Só que uma amiga que está me acompanhando e me incentivando bastante na criação de conteúdo, mais de vídeos, assim, ela comentou falar sobre os arquétipos, né?
Então, tentar trazer um pouco de luz a esse tema, né? Visando, claro, a via um pouco mais mística, né? Tipo, falar um pouco da ideia psicológica, né? Não se pegar tanto a isso, mas tipo mais como usar pro nossa vivência no dia a dia, né? E nossa vivência mais mística, né? Mais interna. O mais conhecido hoje, então já entrando no tema, mais conhecido hoje em dia a gente tem a ideia de Jung, né? Psicólogo, dos arquétipos, né? Que ele divide os arquétipos em 12. E também da ideia dele, hoje em dia já tem outras coisas sendo faladas, que meio que qualquer coisa é um arquétipo, né? Ah, não sei o que, o arquétipo de Cleópatra, né? O arquétipo de Cleópatra, né? Mas enfim. Jung ele dividiu, né, em 12, que é tipo o arquétipo do aventureiro, o arquétipo do mago, o arquétipo do jovem, né? Tem os 12 lá. Quem quiser saber pode procurar um pouco mais na internet, né? Não vou me apegar tanto à ideia do Jung, né? Mas o que ele traz é que esses arquétipos existem dentro de nós, no nosso inconsciente, só que algum ou um deles ou mais se manifestam na nossa persona, né? Que é a nossa máscara externa, né? E pode ser desenvolvido de uma forma positiva, mas alguns arquétipos acabam ficando na sombra, então tem que ser trabalhado também, né? Daí tem toda a questão da psicologia analítica do Jung, né? Mas os pontos que são interessantes, né? Potências que existem em nós que a gente possa usar. Esse é um ponto legal para a gente começar um pensamento crítico. Voltando um pouco na história, a gente vai encontrar Platão, que ele vai falar dos mundos, né? Que vai ter o mundo somático, que é o nosso mundo físico, né? O nosso corpo, as coisas que nós conseguimos tocar e tanger. Um acima, que é o mundo psicológico, que vai estar envolvido as emoções, alguns pensamentos, tudo mais. E um mundo superior, que é o mundo noético, né? O mundo das ideias. Tão falado mundo das ideias de Platão. E nesse mundo, né, é onde reside as ideias perfeitas, e ali também a gente pode dizer que reside a divindade. E dessas ideias perfeitas, elas devem ser a gente deve acessá-las, né, e trazer essas ideias para o mundo somático. Mas a gente não vai conseguir trazer com tanta perfeição, como se o mundo no ético é perfeito, quando ele abaixa ele já começa a se corromper, né? Mas não que isso seja ruim ou bom, né? Depende muito do que você vai fazer com a ideia que você conseguiu captar de lá. Aí dentro disso a gente já pode dar um link com a Cabala. Na Cabala a gente vai estudar, né, a Cabala que eu digo na árvore da vida, né? Que são aquelas bolinhas, né? As cefiras, né? Então não tenho nenhuma Cabala aqui perto. Mas é a árvore da vida. A árvore da vida ela é uma excelente ferramenta para quem está no processo iniciático de estudar tudo ao mesmo tempo usando a Cabala. Porque as esferas elas estão falando de arquétipos, estão falando de energias e elas dentro da estrutura da Cabala você consegue ver perfeitamente essas energias separadas, né? Lá em cima em Kepler que seria a ideia de Nous, né? Esse mundo das ideias, que daí vai se sutilizando até chegar no reino, que é Malhut, que é a última esfera. Eu fiz aqui um cronograma do que eu poderia falar. Então, daí já tendo essa ideia que os arquétipos são energias que a gente pode usar, pode trabalhar
porque algumas podem estar na sombra, outras estão na luz, né? Algo que a gente já consegue trabalhar, mas tem algumas que a gente não assimilou, então estão na sombra. Essas que estão na sombra que são interessantes ser trabalhadas, né? Porque ah, na jornada mística, né, você tem que abraçar tudo, né? Tem que abraçar a sombra e abraçar a luz. O que está na luz, não que seja o bem e o mal, né? Coisas assim, você um dualismo infantil, né? Mas falando de uma vivência mística séria, né? Você tem que ter essas duas partes. Né? O que está na sombra são as potências que você já tem. E o que. Não, desculpa. O que está na luz são as potências que você já tem. E o que está na sombra são questões que você pode achar de uma forma que você despreza elas ou acha elas ruins, mas na verdade elas também fazem parte de você, né? Então você tem que buscar elas da sombra, trazer a luz e você vai ver, opa, não é tão ruim assim, né? E assim você vai trabalhando todas essas potências que tem no nosso mundo interno, né? É aí que é a importância. E aí, entrando dentro de algumas ordens iniciáticas, né? Temos a Golden Dawn, que também futuramente dá para fazer um vídeo só sobre ela. E temos o sistema, né, do Crawler, né, que era de Telemann, que daí vai ter a Astro Argento e a OTO, né? Mais dentro da Astro Argento, isso. Que que é coisa da Golden Dawn e o Crawler pegou, né? Que é a Assunção Forma Deus, né? Dentro do sistema, dos primeiros passos, né, que você dá na ordem, você tem esses exercícios, né, que vai ser o ritual menor do pentagrama, e tem a Assunção Forma Deus. A Assunção Forma Deus é esse trabalho com os arquétipos. Eles priorizam, né, até dentro da ritualística, né, tem as posições de cada um, né, tipo tem o vigilante, tem o grande mestre, tem o arquivista, tal. E eles têm um símbolo, também no futuro dá para falar sobre essas questões, e tem uma imagem de uma divindade. Essa imagem de divindade eles usam as divindades egípcias, né? E até eles recomendam que sejam as divindades egípcias. Né? O Crawler também é recomendável. Já explico o porquê. Mas ter essa imagem e você tá atuando no ritual, tipo, tem lá o guardião interno. Não, vamos falar do guardião externo. O guardião externo tem a imagem do Anubis, né? Que a ideia de você pegar essa imagem, né? Esse que é um síntoma, né? Que você olha assim, você tem que trazer para dentro e meio que se imbuir dessa energia do Anubis, né? Tipo o guardião, né? O arquétipo do guardião. E a gente faz o link dos arquétipos, né? de Jung e também de Platão dentro das ritualísticas mais modernas, né? Dentro da Golden Dawn e também da Astro Argento, né? Que você conseguindo canalizar e conversar com essa energia, você vai estar imbuído no momento com aquela força. Então, vou atuar como o guardião. Então, vou canalizar esse arquétipo da Anubis. Também era muito presente na Grécia nos teatros, né? Que eram as tragédias gregas, que não é um teatro só por teatro, né? Mas eles eram mais cerimoniais e até ritualísticos, né? Então, cada um assumia, né, um papel, era como se canalizasse aquela energia, né? Tipo, tá lá contando o mito de Hércules, né? O cara que estava atuando como Hércules tinha que estar imbuído do arquétipo do herói, que era Hércules, né? E aí essa assunção forma Deus normalmente é muito esquecida nos primeiros passos de quem está nesse rolê, assim, faz vários rituais e
não liga muito para Assunção Forma-Deus, né? Mas talvez seja um dos mais importantes, né? Que você vai trazendo à luz, né? Esses arquétipos que estão dentro de você, né? Essas divindades que estão dentro de você, né? Elas estão fora, mas também estão dentro, né? Quando você assume a forma Deus de um Anubis, você vai estar trabalhando essas energias. E daí uma diferente, né? Que seria a sua forma Deus de um Horus, que é um pouco mais luminoso, né? Também é um guerreiro, só que é um guerreiro mais solar, né? Enquanto Anubis ele é mais um guardião, né? Ele é um pouco mais saturnino, né? Essas questões de planetas também a gente pode ir trabalhando no decorrer de outros vídeos, né? E aí, por que da recomendação das divindades egípcias, né? Se a gente observar, né, nos panteões, né, fazer um estudo comparativo, e aí entra a Cabala também, né, porque quando você estuda a Cabala, a árvore da vida se torna uma ferramenta para tudo, né? Tipo, você entende o arquétipo de cada sefira, né? E ela também está relacionada a um planeta, né? Tipo, tem lá a Sefira de Geburá, né? Ele é a esfera de Marte. Então é toda a energia que você conhece astrológica de Marte, né? O ímpeto, a guerra, a coragem, a força, o bélico, tudo está dentro dessa esfera. E daí tem a outra, né, Xezet, que é a misericórdia. Daí é aquele que é o bondoso, o generoso, né, aspectos mais de Júpiter, né? Mais religioso, um pouco mais introvertido, é extrovertido de certa forma, porque ele é o rei, né, mas também tem uma introversão. E você vai vendo, né, isso em cada sefira. E daí, se você usa a Cabala como uma base, a árvore da vida, né, como uma base, e começa a estudar outras tradições, né, tipo o hindu, você vai lá, estuda lá, tem lá o Kartikeya, né, que é o deus da guerra. Daí você entende, ó, o deus da guerra parece com a energia de Geburah, você tipo, consegue colocar numa caixinha. Daí você vai lá pro Egito, né? Daí você vai começar a estudar as divindades, você vai ver outras divindades também vinculadas a essa energia de Geburah. Daí você vai entender que essa divindade egípcia e essa divindade hindu talvez sejam até a mesma coisa, né? Não é bem isso, né? Mas você vê que tem a mesma energia e dá para trabalhar com essas divindades usando, né, essa energia de Geburah dentro da Cabala. Então a árvore da vida é muito prática com isso, né? E a Golden Dawn ela usava muito da árvore da vida. E por que eles usavam tanto as formas deuses egípcias, né? Eles diziam que eram as mais bem acabadas e também as mais fluidas, né? Porque se você pega a mitologia grega, por exemplo, Ares. Ares ele é a esfera de Geburah, ele é o planeta Marte e acabou. Apolo, ele é o deus solar. Mas se você vai na tradição egípcia, você vê que é mais fluido, que se você pegar um Horus, ele tem aspectos solares, mas ele também tem aspectos bélicos, né, que são mais marcianos, né? Você vê que daí, além de se fazer as esferas, também se formam os caminhos, né, trabalhando com as divindades egípcias, né? O que mais que eu tenho para falar? Não. E também, né, se você pega também dentro da mitologia grega, as divindades gregas, elas são muito mais humanas, né? Daí tem seus vícios e seus defeitos. E já a egípcia você vai trabalhar com uma forma, com o corpo humano, mas com a face do animal. E aí entra dentro do xamanismo até. E se você estuda o xamanismo norte-americano, tibetano, etc., é a visão animista, né? De pegar o arquétipo e plasmar num animalzinho. Você conseguir ver que o tigre ele representa muito bem uma coragem, um ímpeto. Você pega um
um búfalo, né, que representa muito bem uma força, mas uma força constante, uma força de trabalho até, né? Então eles conseguiam ver os arquétipos dentro da natureza. E os egípcios faziam a mesma coisa, eles viam tudo, todo o divino na natureza. Então até as suas divindades tinham essa questão, né, de ter uma face animal, que nem Horus, né, que é na verdade Heru, né, em egípcio é Heru. Mas a palavra Heru, né, serve para divindade, mas também serve para falcão. E Heru quer dizer aquele que vê acima. Então eles viam um animal, né, falando do falcão, viam o animal já como arquétipo, né? Viam que ele é um ser que sempre está acima, ele sempre está enxergando muito bem o ambiente, né? O que isso tem a dizer para nós, né? O pessoal, um arquétipo, né? Eu podia ser um pouco mais vigilante e atencioso como um falcão. Daí você já começa a trabalhar com essa questão dos arquétipos. Então, acho que para um primeiro vídeo seria isso, né? Já está quase com meia hora do vídeo. Eu não penso em fazer vídeos tão compridos, né? Até se tiverem perguntas dentro desse vídeo, porque pode ter ficado um pouco espalhado, né? Que a ideia dos próximos seja seguir uma ordem, né? Até estou pensando em usar o livro Dogma e Ritual de Automagia do Ellipse Levi, que ele tem uma estrutura bem interessante, né? De um início para um fim, né? Ele caminha bem. Se pega lá o primeiro capítulo, né, do ritual e do dogma, daí a ideia é essa, né? Tipo, trabalhar o ritual e o dogma em um vídeo. O primeiro capítulo de um e o primeiro capítulo do outro. E trabalhando capítulo por capítulo dos dois livros, né? Que um vai complementar o outro. E você vê que tem um avanço, né? Até um avanço meio numérico, e também dentro das cartas do tarô, mas principalmente um avanço numérico, né? Porque o primeiro capítulo vai falar da vontade, que é também a ideia do canal, né? Esse despertar, né? Dessa vontade, né? Esse Deus interno, né? Essa busca em despertar, né? Descobrir qual que é a verdadeira vontade de cada um. E daí o segundo capítulo já vai falar de uma dualidade, que é o número 2. Então cada capítulo tem também uma cosmogênese numérica, né? É legal isso, acho que dá para trabalhar bem. Bem, para um primeiro vídeo é esse, eu acho que eu já falei bastante. Tentei falar um pouco sobre a visão dos arquétipos dentro, né, de uma ordem iniciática. Caso tenham perguntas, dá para, sei lá, comentar ou mandar nas mensagens, que pode ser feito alguns vídeos respondendo-as. Então, é por aí mesmo, acho que o caminho. Fiquem todos bem, passo profunda para quem é passo profunda, boa noite para quem é boa noite, bom dia para quem é bom dia, não sei que horário está vendo esse vídeo, mas até a próxima.